ficar Resistência muito de pagar essas. tempo. Gente, não precisa perguntar por resistência sempre tudo que vocês fazem. Só faça. E aí, se alguém tiver uma resistência, a pessoa pode se pronunciar. Ok. Então, retomando, só para ficar na gravação. A gente está tendo uma conversa agora sobre o retorno dos treinamentos para a vida anterior dos treinamentos. E que. Você está me ouvindo bem ou tem um barulho bem forte atrás? Dá pra ouvir, mas às vezes dá pra ouvir um barulho também. Tá. Vou saber se eu consigo melhorar isso ou esse é o máximo que dá. Hum, Não, tá. Agora dá para melhorar. Peraí. E pronto. Agora deve melhorar. Tá. Uhum. Fechou. E nossa conversa que a gente vai ter vai nos ajudar a praticar a cultura para cultura, mas primeiro vamos falar um pouco sobre essa aterrissagem, pós-treinamento. Então, como está sendo para vocês no geral, assim, de forma curta, para a gente não se estender muito, não um grande check-in de volta, mas como está sendo para vocês de forma geral esse retorno do treinamento que vocês fizeram? Eu já faz um tempo que eu fiz o ETB, mas estou fazendo o Clube do Medo agora. E eu sinto muita resistência em estar nesse contexto. Então, eu prefiro afastar, não querer estar perto desses tipos de pessoas que não fizeram ETB. Então, eu tenho essa dificuldade. E aí, Uhum. porque eu quero um contexto ao qual as pessoas têm essa responsabilidade radical e eu não consigo estar perto dessas pessoas, então eu evito. Eu, eu no começo tinha, eu tava sempre detectando a caixa da outra pessoa, ou tava muito sensível a, sim, a essas distinções de bom, ruim, e isso me incomodava muito, eu sentia raiva de ouvir meus pais, por exemplo, falando, eu tava enxergando eles de um outro ponto de vista. Depois eu não sei se minha barra de adormecimento foi subindo um pouco e eu fui levando, né? Mas me incomoda, eu tô fazendo um círculo de homens que não é no contexto do PM, é, é presencial, e quando as conversas começam a ficar muito de caixa, eu sinto uma frustração, sinto raiva, porque eu queria poder me conectar com essas pessoas desde um lugar mais autêntico. Mas sinto que quando as pessoas começam a falar, elas falam a partir do que elas acham que é correto, das crenças e um monte de coisa que, quando eu ouço, eu fico com muito tédio e com muita raiva. E isso me frustra bastante. Uhum. Quando isso acontece, Benja, você faz algo a respeito ou você só sente raiva e, tipo, deixa quieto? Sim, o que eu tenho implementado é colocar minha raiva no espaço. Só que o que acaba acontecendo é que eu acho que ao invés de. Às vezes tem. Quando eu coloco minha raiva no espaço, eu sinto que, de alguma maneira, as pessoas ficam na defensiva Uhum. e eu acabo me afastando delas. Ao invés Uhum. de. Com algumas eu acabo tendo uma certa cumplicidade e depois eu converso e, tipo, nossa, que legal o que você disse e tal. Deixa eu te pausar É, rapidinho, Benja, para eu fazer sim. uma coisa em cima. Então, o Benji ele estava fazendo um experimento desde do ETB, que era ele ia se colocar mais a raiva dele no ETB. Então, ele fez o experimento de, quando ele sente raiva, ele normalmente deixava isso para dentro e agora ele ia colocar para fora. Então, isso foi experimento zero, Benji. É Uhum, maravilhoso, você consegue ver sua raiva e agora você consegue colocar para fora. Você precisa evoluir esse experimento, passar ele para a próxima etapa. Porque quando você só pega a sua raiva e você joga, eu tô com raiva, eu jogo na mesa. Esse é um ato uhum, de tipo, pá, toma isso daqui, mas ainda uhum, não é assumindo você responsabilidade pela sua própria raiva. Então, a pessoa, uhum, as outras pessoas, elas estão num outro totter, numa outra ideia, num outro mundo, outra forma de ver. Então,
Uma possibilidade diferente disso é você sentir a sua raiva, você não anestesia ela, dentro de você. E aí você assume Uhum. responsabilidade por ela. Tô com raiva. Raiva por que isso? Porque eu quero criar mais conexão. Ao invés de interromper e falar, gente, isso daqui tá um papo de caixa, eu quero criar mais conexão com vocês, eu posso dentro de mim perceber o que eu quero, e aí, quero criar mais conexão. Como eu crio mais conexão? Ah, eu posso fazer Uhum. uma pergunta agora mais profunda, que muda o espaço para outro lugar. E aí eu trago a pergunta mais profunda e eu consigo levar a conversa para outro lugar, sem ter que as pessoas que não conseguem amparar espaço ainda do sentimento, sem ter que forçar elas a amparar espaço para minha raiva. Não é um problema delas, né? Então, esse é um convite de uma outra forma. E você falou algo muito curioso. Você falou essas pessoas falando a partir das crenças delas, do que elas acham certo e errado, né? Uhum. E minha pergunta para todos vocês, assim, qual é a diferença entre as pessoas lá fora que estão falando a partir do que elas acham certo e errado e a partir das crenças delas? E qual a diferença disso para alguém que está falando a partir das crenças do Possibility? Ou das crenças que construiu durante a TB Lab? É a Queria mesma que eu coisa. responda agora? Pode- Ou é uma Era pergunta para mais. pensar? Um Sim, convite para pensar? é a mesma. Eu É, percebo é, que hum, vou te falar. é quando você faz essa pergunta dessa forma, eu penso que é estado de ego parental. Então, se a gente fica nisso assim, de, tipo, o que é certo e o que é errado, e, e eu decido que isso é errado, por exemplo, conversa de caixa, e aí, em vez de eu assumir um estado de ego adulto, fazer propostas e mudar o ambiente ali, já que é o que eu quero, eu fico ali muito presa no que é certo e no que é errado, e fico nesse julgamento dessas pessoas, nesse estado de ego parental, e às vezes posso até percebo que em mim, assim, que se eu entro nisso, muito rapidamente, dependendo da resposta da pessoa, eu posso entrar em estado de ego de criança, de tipo, ah, eles não me entendem, não tô conseguindo. E aí entro num pântano e acabo não fazendo nada. Então, na verdade, eu percebo que a mudança entre lá fora, tipo, lá fora, assim, de pessoas que não fizeram PM e pessoas que fizeram PM, é a gente, pelo menos para mim, eu consegui navegar nesses estados de ego e decidir, não, eu vou ficar aqui, vou continuar no estado de ego de adulto e vou assumir responsabilidade e assumir, por exemplo, que eu estou parando nesse espaço e fazer propostas, perguntas, abrir portas, tipo, uma, duas, três e, bom, as pessoas não querem, é isso, assim, e não ficar também, às vezes insistindo e talvez também ver o que que o espaço está pedindo, em vez de o que eu acho que deveria ser. Que aí também entra nesse do estado de ego parental. Tipo, eu acho que não deveria ser conversa de caixa. Sabe? Não sei se ficou claro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença? Só para avisar, vocês vão me ver em muitos espaços do Possibility, espaço de treinamento, as pessoas não comem durante o espaço de treinamento, porque isso convida um outro tipo de ambiente ao espaço. E nesse daqui agora, que é o encontro, eu vou estar comendo. Tô com fome, não tomei café da manhã. De vez em quando eu vou colocar uma coisa na minha boca. Eu tô avisando vocês sobre isso, tá? Uma pergunta. Qual que é a diferença entre uma distinção e uma crença? A distinção, ela está em todos os meus corpos, ela está integrada dentro de mim. E a crença é basicamente no meu corpo mental. É, sim, e isso é uma história, assim, também, no sentido de... É uma história bonita para falar, mas na prática, qual que é a diferença prática entre uma distinção e uma crença? O que que difere? São coisas diferentes. O que que difere uma coisa da outra? Eu acho que a A distinção. experiência, Uhum. a Você tem uma Eu acho experiência. experiência, que. sim, mas eu posso ter uma experiência com algo e construir uma crença em cima disso, certo? Quem aqui de vocês construiu Sim. crença no ETB? Vocês viram coisas, experimentaram coisas e construíram crenças. Esse é o jeito certo. Eu tenho que agir a partir de agora. Responsabilidade radical é melhor do que responsabilidade infantil. Tudo Uhum. crença. Ok, vocês construíram crenças. Crença e distinção são coisas diferentes. Qual que é a diferença entre uma crença e uma distinção? é,
Eu imagino, eu imagino que a crença é, é algo que é uma invenção que de alguma maneira ajuda a levar a vida ou as histórias e a distinção tem mais a ver com definir, com definição. A minha experiência da diferença entre uma crença e uma distinção é que a distinção, ela é um conhecimento. Ela é um conhecimento integrado nos cinco corpos, como a alma disse, não é um conhecimento só intelectual, mas ela é simplesmente uma distinção, que nem ela fala. Então, eu sei por distinção a diferença entre um leite e um leite azedo, entre uma maçã e uma banana, entre um abacate e uma pera. Eu tenho essa distinção. Eu não preciso pôr uma crença em cima para ter. Eu não preciso acreditar que abacate é melhor que maçã, ou mais saudável que maçã, ou mais gostoso do que. Nem preciso acreditar que é mais gostoso. Eu não preciso botar a crença de que é mais gostoso leite normal do que leite azedo. Não preciso botar essa crença. É uma crença. Leite normal é mais gostoso que leite azedo é uma crença, uma interpretação, uma ideia, uma história. Mas a distinção de que existe uma diferença entre leite azedo e leite normal, e elas criam coisas diferentes, sem uma crença em cima. Então, se eu tomo leite normal, Israel, tenho uma dor de barriga. Se eu tomo uma leite azedo, eu tenho uma dor de barriga maior ainda. Então, esse é a distinção que eu tenho sobre leite normal e sobre leite azedo, certo? Não preciso botar a crença de que é melhor ter menos dor de barriga, ou é melhor tomar o leite, ou é mais gostoso. Isso seria a parte da crença. A distinção é só a diferença. Existe uma coisa e existe outra. A coisa A cria resultados desse tipo, a coisa B cria resultados daquele tipo. No Expander Box e no Lab nos treinamentos, não, o, o propósito do espaço não é você construir crenças. O propósito do espaço é você construir distinções. Existe o baixo drama, existe alto drama. Baixo drama cria isso, alto drama cria aquilo. Ponto. Não há necessidade de baixo drama é pior do que alto drama, baixo drama é ruim e alto drama é bom. Essa parte é crença, não há necessidade. Pode acontecer do seu ser, ao entrar em contato com perceber o que baixo drama cria, você sentir tristeza e você perceber que você quer criar coisas diferentes. Você querer criar coisas diferentes não faz com que a outra coisa seja ruim ou seja errada, ou seja um pecado, ou seja algo desse tipo. É só o seu ser entrando em contato com aquilo, revelando que você quer criar algo diferente. E você pode sentir raiva porque as pessoas sentem, agem com baixo drama no mundo e você quer algo diferente para o mundo. Ok. Então, uma informação sobre você querer criar algo, o que não faz ainda assim o baixo drama ser errado, ou o baixo drama ser ruim, ou qualquer coisa do tipo. Se eu construo crenças em cima das distinções, quando eu vou para fora, eu tenho uma guerra de culturas com as culturas que eu vejo fora. Porque eu acho que aquelas culturas estão erradas e eu tenho que mostrar para elas o jeito certo. Ou eu me afasto delas porque elas não são boas o suficiente. Essa é a mesma mentalidade, é o mesmo totter é, colonizador que a gente viu no patriarcado a rodo, que é aquela cultura não é boa o suficiente, aquela cultura não sabe o que ela está fazendo, aquela cultura não entende a verdade. Eu saí do ETB e do Lab, agora eu sei a verdade. E agora eles não entendem a verdade. E aí, ou eu me afasto porque eles não são bons o suficiente, ou eu combato. Ok, é a mesma. Isso é patriarcado, isso é a cultura. Isso é, de novo, isso é patriarcado, não quer dizer isso é ruim. Quer dizer, isso vem da cultura do patriarcado. Só uma distinção, né? Então, isso acontece, isso tem consequências. Se eu uso esse software colonizador, se eu uso essa ideia de aquela cultura é errada, não sabe, é inferior, o que for, eu vou criar. O resultado que eu tenho é guerra de cultura. Eu estou me afastando, eu estou criando superioridade, eu estou criando certo e errado, eu estou brigando. Que outra possibilidade existe além disso? Qual é a possibilidade de interação? Qual é a opção? Se eu não crio crenças com as minhas distinções, se eu não crio um certo. Só um check antes, assim. Quem aqui, sendo honesto, assim, vem agindo recentemente como se baixo drama fosse errado? Levanta a mão. E aí? Como se responsabilidade radical fosse o certo. Quanto maior a responsabilidade,
melhor é, mais certo é. Ok. Bloqueios de comunicação são errados. Quem aqui vem vendo assim, não pode fazer bloqueio de comunicação. Bloqueio de comunicação é errado. Ok. Conversa de caixa, conversa de Gremlin. Gremlin é errado. Quem vem agindo a partir disso. Você pode falar que não, você pode, mas as suas ações. Ok. Tá. Então, percebe que isso cria a consequência desse desafio do retorno ou da conexão com as pessoas. Porque o Benja falou antes, né? Putz, eles estão ali falando a partir das crenças deles e das ideias deles e das coisas deles. E aí, se isso tudo tá rolando do lado de cá, a gente tá fazendo a mesma coisa. Eles estão com as crenças deles, falando que é certo e errado, e da cultura dele, e a gente tá com nossas crenças, falando que é certo e errado, da nossa cultura. Mesma coisa. É uma guerra de cultura. Então, que outra possibilidade existe para além disso? O que podemos fazer que vai para além de uma guerra de cultura, que vai para além de nós vermos como certo e errado, que vai para além de nós construirmos crenças em cima das nossas distinções? Que outra possibilidade existe? Para mim é eu ficar com muita clareza do que eu quero construir, que tipo de relações eu quero construir, e estar muito íntegra com essa clareza e agir a partir dali, momento a momento. Vamos ter clareza do que você quer e você agir a partir da clareza do que você quer criar, mas isso sem criar guerra de cultura, né? Então, por exemplo, por exemplo, no caso do Benji, quero criar conexões extraordinárias. Ele pode ter clareza, ele pode agir a partir dessa clareza, mas ele ainda pode fazer a parte de considerar que o jeito certo, a clareza dele é certa. E aí, mesmo que ele queira criar clareza, ele vai agir a partir dela, mas com as crenças ele vai criar guerra. Então, a primeira etapa é assim, saber o que eu quero, muito importante, ter clareza do que eu quero e agir com essa clareza. Mas o que vem depois? O que eu posso fazer depois para que eu não crie uma guerra de cultura? Para que eu crie algo diferente disso? O que é possível ser criado além disso? Primeiro, o que é possível ser criado com o outro? Que interação é possível ter com alguém que não fez ETB, que não fez Lab, que não fez contas de PM? É, que tipo de interação é possível se você não entra em guerra de cultura, não cria certo e errado? Tá caindo? O quê? Não, Eu não. sei o que tá caindo, Alma. Ah, tá. Israel me veio muito uma interação de ser para ser. Uma interação de ser para ser. Como isso seria? Conta mais. Seria uma relação de conexão, de intimidade, de escuta, de não julgamento, de não reatividade, de amparamento Mas de se é não tudo isso, espaço. então o que que ela é? Então, daí eu tô começando a vir também, que eu notei que eu tava falando muito não, 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 mas assim, agora eu tô pensando no que é possível. É, amparamento de espaço, então eu amparo espaço para o outro ser do jeito que ele é, não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Isso, sim, mas quando você fala, tem um quê também de. Tem esse lugar que muitos possibilitadores caem, que é o jeito que eles interagem com quem tá fora da cultura é eu parar espaço. Ah, tá fora da cultura, então quem tá dentro da cultura eu posso colaborar, eu posso criar, eu posso estar junto, eu posso me divertir. Quem tá fora, eu preciso ficar parando espaço. Parando espaço, parando espaço, parando espaço. Uma pergunta. Vocês acham que é possível criar criação colaborativa? Lembra da criação colaborativa? É uma criação colaborativa num contexto de alta responsabilidade. Você acha que é possível fazer isso com alguém que não fez ETB, com alguém que não fez Lab, com alguém que não tem as distinções? Sim. Sim. Levanta a mão quem acha que sim. Ok? Levanta a mão quem acha que não. Não. Ninguém aqui acha que não é possível. Ninguém aqui antes estava achando que não era possível.
Acho que a Isadora falou que não. Porque se vocês. Eu tenho uma pergunta, assim, porque eu desconfio que vocês estão mentindo agora. Como assim vocês acham que é possível criar criação colaborativa, e vocês não estavam fazendo isso até agora? Ou o que eu ouvi de vocês até agora é que estava tendo afastamento e separação ou conflito. Então, de fato, assim, vocês vêm agindo no mundo como se fosse possível criar criação colaborativa com pessoas fora do contexto de responsabilidade radical? Pessoas que não Eu, fizeram as iniciações? eu experimento espaços colaborativos com pessoas que não são do mundo do ETB, mas que existem dificuldades para esse espaço ser totalmente genuíno, mas existem outros espaços colaborativos fora do PM. Ok, você Uhum. experimenta isso, Alma. Agora, as Sim, outras pessoas. Sim, ok, entendi. Outras pessoas, para vocês vêm agindo como se fosse de fato possível criar esse tipo de criação colaborativa com as pessoas fora? Eu percebo que e eu estava numa questão de que existem contextos onde isso é possível e existem contextos onde isso ainda não é possível. Mesmo contexto fora do PM. Então, por exemplo, existe aqui esse grupo de pessoas que não fizeram PM, mas que dentro da minha percepção e das experiências que já vivemos juntos, isso é possível. E aqui onde não. Então, eu ainda tenho isso, assim, porque você falou criação. Eu falei, então aqui eu percebo que eu não estava criando nada. Eu estava só, tipo, cheguei num lugar onde isso é possível. Ou cheguei num lugar e isso não é possível. E aí eu não crio nada em cima disso. Criação colaborativa, criar intimidade, criar uma relação é criação. Uhum. Então, quando eu escutei vocês, me parece que tem uma parte de vocês que acredita que não é possível criar uma criação colaborativa extraordinária com pessoas fora do contexto do PM, ou do Possibility, ou do contexto de responsabilidade radical. E é diferente você criar com alguém que está no mesmo contexto, criação colaborativa, é diferente. Não é mais fácil, é mais difícil. Não tem por que a gente criar essa história sobre isso. Não é uma história útil. É diferente. Tem ações diferentes que você toma, o caminho é diferente que você faz, vocês estão no mesmo contexto, numa cultura. Mas é possível criar colaboração criativa com pessoas fora do contexto. Só é possível se a gente não tiver uma guerra de cultura. Só é possível se eu não estiver chegando com esse certo e errado, com... Porque se eu chego com guerra de cultura, tem duas possibilidades. Ou a pessoa não compra minha cultura e eu fico tendo conflito com ela. Então, guerra, briga, ela não compra minha cultura e a gente fica brigando. Ou ela compra, mas ela se coloca como inferior. Ah, você fez esse treinamento e você sabe de tudo isso agora, e você é a fonte de me dizer o que que essa cultura significa. E aí ela se coloca como pequena e como inferior, porque você tem esse novo conhecimento agora que ela não tem, e ela é menor porque ela não está agindo do jeito certo ou do jeito correto. É possível você criar criação colaborativa quando existe hierarquia? Quando existe alguém se colocando como menor que você? Não. Tem. Então, nenhum dos resultados aqui cria. Criação colaborativa são duas pessoas com o centro. A pessoa não precisa saber o que é centro para ter o centro dela, ou para ter o centro dela devolvido, ou para estar no próprio poder. É, é possível você criar esse outro nível de criação, de colaborativa, mas é preciso fazer algo para além de cultura para cultura. É preciso você ter uma relação de curiosidade e de dança com tudo que a pessoa está apresentando. Eu passei um tempo no PCE e foi muito importante para mim a decisão final que eu fiz nesse PCE, a identidade nova que eu decidi assumir, é que eu sou um dançarino infisgável. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando alguém apresenta um baixo drama para mim, ao invés de baixo drama é errado, não pode fazer, não posso cair no baixo drama, preciso me proteger de baixo drama, nananana. Ao invés de fazer isso, baixo drama agora para mim é uma oportunidade para dançar. Hum. Toda vez que alguém apresentar um baixo drama, você está me convidando para dançar. E eu vou ter a chance de, infisgavelmente, dançar esse baixo drama até ele virar um alto drama. Dançar esse baixo drama em algo de forma não linear. Dá um Então, exemplo. um exemplo? Uhum. Ok, alguém joga um gancho de
Exemplos são coisas, por exemplo, que os treinadores fazem durante a própria coisa. Então, alguém está fazendo lá um baixo drama de vítima. E ao Hum, invés de isso é errado, você deveria fazer diferente, ele pega, ela pega e faz um cola-é aqui para todo mundo ver, na frente de todo mundo. Ou um violino. E isso é um jeito não linear, você não está combatendo o baixo drama de forma imbatível, você não está excluindo o baixo drama, você está criando algo não linear. E é claro, naquele contexto funciona. Pode ser que alguém de fora, que não tem um pouco mais de matriz, ficaria ofendido com algo nesse sentido. E você pode dançar de outro jeito. Outro jeito é, a pessoa faz um baixo drama, você faz um loop de completude, mas dizendo o que talvez o ser dela quer dizer de fato. Então a pessoa hum, fala: não, você é um otário, nananana, porque nananana. E ao fazer o loop de completude, eu posso fazer um chute empático do que eu escuto de fato que ela está dizendo. Então, escuto que você está com muita raiva, porque para você é importante isso, e isso não aconteceu. hum. Esse é uma dança, a pessoa jogou um baixo drama e eu dancei o que eu escuto por trás e coloquei sem me fisgar no que foi dito e faço uma outra proposta de um outro tipo de interação. Então, é algo que você descobre momento a momento, mas coisas que eu vejo que são necessárias para essa dança. Curiosidade sobre a cultura do outro, curiosidade sobre o universo do outro, curiosidade sobre o que o outro tá, eu já leio o que a Bárbara trouxe para todo mundo. Enfim, curiosidade do que o outro está apresentando. Não linearidade ou criatividade para você dançar com as coisas que eu tô apresentando. É uma cultura diferente. É que nem você chegar num país, você não tem o Google, não tem o celular, e eles falam, sei lá, mandarim. Ok? E você precisa se comunicar lá. Você vai ter que ser muito criativo, entendeu? Ficar apontando para as coisas, ficar fazendo mímica, gesto para explicar o que você quer. Beber pão, beber água, onde fica Hum. o carro, o trem, o metrô. Você tem que ser criativo, você tem que dançar para que essa outra cultura com uma outra língua entenda aquilo que você está trazendo, o que você está dizendo. Então, é uma criatividade, é uma abertura e é uma não linearidade para você brincar. Não precisa ser estrito sobre se relacionar com alguém fora do PM, uma outra cultura. É não linear. Tava vendo com a Amanda esses dias, a gente estava até rindo. As fotos de pessoas, normalmente, fotos de perfil das pessoas, normalmente, quando elas acabaram de sair do ETB ou acabaram de entrar no Possibility, quando estão há muito tempo no Possibility. Realmente, quando a pessoa acaba de entrar, porque ela tá fazendo uma prática de centramento, todas as Hum. fotos, você vê, Não curioso, pessoa todas as séria. fotos estão assim, Sério. não posso rir, não posso É. rir. E aí você vê as fotos das pessoas que estão há mais tempo, estão rachando o bico, a foto delas é rachando o bico, fazendo graça, tem gremlin na foto, tem caixa na foto. E tá ok, porque existe a caixa e o gremlin, não tô tentando excluir ou explodir ele. Então é essa não rigidez, essa não crença, essa não regra, mas a aplicação da distinção, né? Quando aquilo cabe, quando aquilo vem. Então, o que Então, eu. eu vejo que para essa conversa de cultura a cultura, essa curiosidade, essa não linearidade e encarar como desculpa, ou uma grande exploração, tipo, uou, vou descobrir aqui o que o outro tem, o que eu tenho, como isso conversa, como a gente pode colaborar sendo de países, culturas diferentes. E, ao mesmo tempo, pode ser um convite de diversão, assim, nossa, que massa, eu posso criar algo que eu nem imaginaria e que eu nem seria capaz de criar com meus colegas do Possibility, porque agora eu tenho esse desafio de fazer uma dança com alguém. É tipo assim, um dançarino de forró vai chegar para dançar com um dançarino de zouk e eles entendem, e eles vão dançar um samba. E aí é isso, tipo, nenhum dos dois sabe dançar samba, cada um sabe dançar uma coisa diferente, dançam bem. De fora do PM dança muito bem a cultura dela. E você tá dançando muito bem a sua nova cultura. Que então vai ser uma curiosidade, vocês vão até descobrir passos novos, porque ele sabe tal passo, você sabe outro passo, e vocês vão ter que dançar e descobrir algo diferente a partir dali. Então, é uma oportunidade de diversão, inclusive. Né? Deixa eu só ler aqui o que a Bárbara trouxe. A Bárbara disse: sinto medo de tentar falar e cair meu sinal, mas quero compartilhar que senti uma diferença gigante da minha experiência pós ETB do primeiro para esse segundo que fiz. Claro que reconheço que os labs também me ajudaram muito a criar essa matriz,
Mas minha experiência agora tem sido como essa dança que o Issa está falando. Mesmo com pessoas tão diferentes e com crenças tão distantes das minhas, até com estranhos, tenho experimentado espaços colaborativos e de alta consciência de abertura. Eu sinto muita alegria por isso e sei que foi uma escolha minha. Depois de mudar meu ponto de origem, eu vejo que muitas vezes tem um esforço maior do meu lado, mas os resultados valem a pena. Obrigado, Bárbara. Pode falar. Bárbara, depois você pode trazer qual que era o ponto de origem antes e o qual é o agora? Tipo, você tem. E também eu ia perguntar se isso que você está dizendo da curiosidade, dessa. É na foca, tentar focar na urge da pessoa, do que ela está querendo trazer? Seria isso? Tipo, o que está por trás do que está sendo dito? Isso é um jeito de você ser curioso. Você está Uhum, comprometido com a urge e checar o que que a pessoa quer dizer por trás da comunicação dela. Mas outro jeito de ser curioso é até de entender qual é o resultado que essa cultura dessa pessoa está criando. É uma relação. O que está criando? Ou o que que dá para a gente criar junto aqui? Ou o que que eu também posso aprender da cultura dela e passar pelo prisma da responsabilidade radical para isso virar depois para mim. Eu adoro uhum, ter papos com psicólogos e com pessoas assim. Às vezes eu aprendo muitas coisas. Muitas coisas que eles falam não é da mesma cultura do que eu estou. E não se aplicam ao contexto de responsabilidade radical. Mas se eu pego aquela descoberta e eu passo ela através do prisma da responsabilidade radical, eu ganho uma nova coisa na minha cultura. uhum. Então esse espaço mesmo de descoberta, de colaboração que pode nascer a partir disso. Então, vamos praticar. Vamos fazer uma prática agora. Eu vou Oi, dividir oi, em você grupos. Sim, deixa eu só fazer uma pergunta para você, referente a isso que você sim. está falando, porque eu noto que isso que você está trazendo, assim, da minha interação com essas pessoas que estão na outra cultura, o que tem sido bastante recorrente é essa questão da fala neurótica. E é isso, tipo assim, eu não tô conseguindo dançar quando tem essa fala neurótica da pessoa. Então, eu tô falando, a pessoa me interrompe, tô falando, a pessoa me interrompe, tô falando, a pessoa me interrompe. E tipo assim, várias vezes. Como dançar nisso? Assim, porque de repente eu já tô com raiva e já quero, tipo, tá bom, vai falando aí, eu nem tô escutando direito o que a pessoa tá falando, porque eu já tô com raiva da pessoa ficar me interrompendo. Vamos descobrir, então. Nas duplas, você pede para a pessoa que estiver com você fazer fala neurótica. E você vai descobrir o que que você pode fazer para criar uma conversa cultura para cultura. Tá? Tá, são. Hum. Tá com pouca disposição para descobrir hoje, Dani? Talvez. Se joga na dança, mulher. É uma oportunidade. Tudo que a gente faz aqui, é importante perceber isso, assim, gente. Não existe resposta para as coisas. Tudo é feito em descoberta no momento. Descoberta, vocês vão fazer, assim, vocês vão encontrar 1 bilhão de situações diferentes na hora de se conversar, conversa cultura cultura. Vocês não vão ler nenhum livro, nem fazer nenhum workshop, nem nenhum encontro, nem nenhum treinamento que vai te dar o passo a passo de como você lidar com cada uma delas. Vai ser uma dança, vai ser um Uhum. improviso. Então, é um músculo também a ser trabalhado, um músculo de tentar algo diferente que não ouvi de ninguém, não ouvi de nenhuma pessoa, ninguém me falou o que fazer. Eu não tenho isso no meu repertório e isso é uma coisa muito linda num possibilitador. Para criar possibilidades, ele não precisa já saber como criar possibilidades nessa situação. Ou para criar possibilidades, ele não precisa ter no repertório dele uma solução para essa situação. Ele cria possibilidades. Ou seja, eu estou numa situação onde eu não tenho nenhuma ferramenta no meu repertório, onde eu nunca lidei com isso, onde ninguém nunca me ensinou como lidar com isso, e eu vou descobrir um jeito novo de lidar com isso. E aí a dança acontece. Senão, você saberia dançar samba e dançaria samba com a pessoa. Não é o caso, você sabe só dançar forró. Ah, Isso, Antes, isso é estar na borda? Sim, pode falar, Larissa. Não, antes de entrar, eu estava conversando com meu marido sobre cultura, né? E Uhum. aí, e aí a conversa foi de tipo, como a gente aqui mesmo, no nosso dia a dia normal, a gente vive em culturas. Quando você, por exemplo, passa para, assim, né? Nosso pensamento, quando uma pessoa passa para trabalhar como policial,
existe um treinamento ali, existe uma cultura de policiais ali que passam como é que tem que ser exercido ali. Quando você está na sua família, existe uma cultura que tua mãe e teu pai passaram para você, e aquela cultura ali, né? Você aprendeu como lidar com aquela cultura. Aí você casa, aí tem a cultura da família do teu marido, né? Então, a educação, né? Como ele é professor, a educação, existe uma cultura de como educar. Então, a gente estava conversando sobre isso, porque quando eu voltei do ETB, eu tive problemas de sentir medo. Eu senti todos os meus medos generalizados. E aí, esses meus medos todos generalizados fez com que essas pessoas, que, né, meus pais, meu marido, tivessem preocupação comigo, entendeu? E achando que a cultura que eu aprendi no treinamento fosse certa ou errada, entendeu? E aí Uhum. foi um momento de tipo, cara, não, é só uma cultura também. E aí essas culturas vão se conversar a partir do meu ponto de vista, do que eu vou ver em relação a isso. Aí encaixou, sabe, assim, direitinho você falando de culturas. A gente tem culturas dentro da nossa própria vida toda hora, todo momento. Sim, sim. Legal. Então vamos dividir em duplas. É, não vou passar nas salas para dar feedback contigo. Então vocês se deem próprios feedback coachings, tá? Então, pessoa vai fazer, vou deixar assim uns 10 minutos você nas duplas e vocês se organizam. Então, nesses 10 minutos, se organizam um pouco o outro, considera não só prática, mas considera a troca de feedback. Então, olha, nunca aqui conversando um pouco, alguns minutos. Faz para mim, por favor, interpreta tal pessoa para mim. Ela tem uma fala muito neurótica, eu quero saber como criar uma coisa. Ou interpreta aquele meu amigo, minha amiga, ou meu pai e minha mãe. Eles normalmente falam isso para mim. Aí a pessoa B, ela vai interpretar essa pessoa falando esse tipo de coisa. Interpreta mesmo, assim, real, não finge mentindo. De verdade interpreta isso. E pessoa A, você vai praticar fazer uma conversa de cultura a cultura com a outra pessoa. Então, uma conversa que não é combativa, não é você vai puxar para dançar, você vai praticar tudo que a gente conversou aqui hoje e experimentar. Pratica por alguns minutinhos, vocês fecham e troca feedback. Até no meio do feedback, se a pessoa B quiser dar um feedback, tipo, olha, não, tenta essa outra coisa. Sabe? Vão se trocando feedbacks, vão desenvolvendo a habilidade um dos outros juntos. Vai ser 10 minutos no total para as duas pessoas fazerem. Então você se organiza no tempo que precisa para isso, tá? Então, Não vou peraí, fazer nada só para estruturado. Sim. só quero saber se eu entendi. A gente faz primeiro fala neurótica e depois uma Não, fala de Não, a fala neurótica foi uma proposta para é Dani, um porque esse é o exemplo. desafio Ok, com o qual ok. ela quer se desenvolver. Então você, Benja, se o seu desafio é a roda de homens ali, que tem uma fala de caixa, você pede para a pessoa agir como esses homens dentro da caixa. Se o seu desafio é seu pai e sua mãe que ficam falando o tempo todo para não sentir, então, ok, Uhum. você vai pedir para. Então você pede para você interpretar o que você precisa, você vai procurar criar navegar para o que você quer, tá? Navegar para uma conversa extraordinária, para uma conversa viva, para o tipo de conversa ou de interação que você quiser ter. Eu vou fazer dois grupos de dois e eu vou fazer um grupo de três. E nesse grupo de três eu vou colocar a Alba, a Bárbara e mais alguém, porque a internet das duas está um pouco instável. Então, se vocês veem como vocês interagem em três, e aí se uma pessoa cair, a conversa não corta, tá bom? Então, eu vou dividir a sala. Alguma dúvida sobre isso? 10 minutos, você se auto-organiza, tá? E por que que eu tô fazendo assim, 10 minutos você se auto-organiza? Não precisa de alguém falar esse tipo de experimento de prática para vocês. Vocês podem ligar para qualquer pessoa da TV e falar: olha, eu quero muito praticar mais a minha habilidade de conversa de cultura para cultura. Vamos se encontrar 10 minutinhos hoje à tarde? Se encontra 10 minutinhos, pratica um pouco, maravilhoso. Outro dia, pratica mais um pouco, maravilhoso. Só precisa de mais uma pessoa junto com você para você praticar e você ir se desenvolvendo. Mas lembra, colhe feedback, porque a diferença entre praticar com alguém que fez PM e praticar na prática já, fazendo com a pessoa de fora, é que com alguém que fez PM, essa pessoa pode te dar mais possibilidades em feedback.
mas aí também pratica nas outras relações. Tá. Vou dividir 10 minutos, a gente volta e partilha depois um pouquinho de como foi. Tá? Deixa eu fazer a divisão aqui. Então, rooms. Uma, duas, três. Aqui. Deixa eu assinar aqui. Vou colocar. Aqui, eu vou botar. Pera, tem alguém faltando. Ah, tá. Pri, você, como você tá de host, você vai ter que entrar, tá? Direto você na sala. Eu vou pedir pra você entrar na sala 2 quando ela liberar. Eu posso deixar você como host. É mais fácil. Você consegue entrar numa sala, né? Sabe como entrar numa breakout room? Não. Então eu vou ter que fazer. Me deixa É só como. eu clicar? Você abre ela e você clica em entrar na sala 2. Eu te oriento Ok. aqui. Uhum. Eu vou dividir as salas então. E aí, Isa, a Pri vai entrar daqui a pouquinho ali, tá? Eu vou só orientar ela, mas você já vai entrando. Tá? Tá bom. Então nos vemos em 10 minutos. Você, Pri, você abre breakout rooms agora. E entra aqui. Uhum. Na aba aqui embaixo E tem. join, né? E join na sala 2. Room Ok. 2. Hum. Tá sentindo alegria, Alma? Sim, tô. Por quê? É porque eu fui enganchada no final da conversa. Foi Ah, Porque o quê? engraçado, sim. Eu fiquei enganchada no final da conversa e aí eu comecei a rir. Foi Eu também legal. achei engraçado que você ficou enganchada. Aham, sim. Entendi. eu tinha entendido que ia ser 10 minutos. No meu timer deu Não, 5 minutos. você recebeu a mensagem que eu mandei no e-mail? Não, não, não Eu vi. mandei uma mensagem dizendo que eu organizei equivocadamente a Ah, breakout rooms. E aí deu 5. Mas tudo bem. Uma pessoa praticou, a gente troca um pouco agora e a outra pratica depois. O, como foi para vocês? O que vocês descobriram? O que não funcionou? O que funcionou desse papo? É, eu quero começar, porque assim, quando eu fiz aquela pergunta, né, sobre a fala neurótica, antes de entrar no Breakout Rooms, já tinha tido um insight, assim, já tinha tipo, uau. Porque acontece, quando eu tô interagindo com as pessoas, eu tenho essa pretensão de levar a pessoa em algum lugar. E aí eu fico com aquilo. E aí por isso que eu conecto, porque eu vejo que não tá indo para aquele. Desconecto, na verdade. Porque eu percebo que não tá indo para aquele lugar, tipo, meu, então tá, fala aí. E ao invés de ter essa curiosidade pela pessoa, ao invés Sim. disso, entendeu? Tipo, eu notei muito, isso aí ficou muito nítido. Tipo, eu falei, cara, quando eu vejo quando eu interajo, eu fico querendo levar ela para aquele lugar que eu acho que é o certo, né? O tal do certo e errado, é o lugar que tá o certo. Eu até anotei sobre isso. Então, antes de interagir, eu já fiquei nisso, e aí eu fiz com o Benjamin. Curiosamente, eu caí com ele. E
E curiosamente, porque ontem a gente estava no espaço com a Bárbara e eu estava fazendo exercício com ele, a gente só fez exercício ontem com ele, não deu tempo de fazer comigo. Daí eu falei, não, então agora vai ser comigo o exercício. E, e aí eu mudei, assim, a hora que ele me interrompeu, e eu já comecei a, tipo, praticar essa curiosidade, essa abertura, e aí criar essa intimidade de um lugar diferente. Foi bonito de ver. Para mim foi esperançador poder quebrar essa conversa que eu também tenho essas conversas, eu também fico com raiva, e justamente porque eu quero levar para esse lugar, que é o lugar certo, né? E acabo me desconectando. Inclusive, o que me acontece muito também sei lá, ontem eu tinha que conversar com a Fabiana. Aí eu tinha que ir caminhando lá no, para encontrar ela. E na minha cabeça eu ficava imaginando como é que ia ser a conversa e o que que eu ia falar e como é que eu ia argumentar e de repente, sabe, todas as coisas que eu queria falar, eu ficava na minha cabeça armando e, e chegou lá e de repente ela questionava alguma coisa ou fazia alguma provocação sobre o que eu tinha pensado e eu ficava com raiva, porque na minha cabeça estava muito bem montada e quando eu ia conversar com ela, nada, ficava como rígido, como uma rigidez assim no meu pensamento e quando vai ter essa troca com a outra pessoa, eu acho que é uma troca, não é só eu fazendo monólogo, precisa ter um interesse também no que o outro vai ouvir, senão é só o que a gente fala, né? Um monólogo. Hum. E uma coisa que veio para mim que você falou, Benja, que é... Nossa, por que que eu falei isso? Desnecessária essa parte da minha fala, tá? Vou pular o prefácio. É. Quando, quando eu tô querendo ir para um lugar que eu acho que é o certo, eu acho que tem um certo e um errado, e a pessoa não tá fazendo, não tá agindo do jeito que eu tava esperando, o que que eu sinto? Raiva, medo, tristeza ou alegria? Raiva. Que Raiva. raiva. Essa raiva é um sentimento ou uma emoção? É uma Sentimento. emoção. A A alma tem opinião emoção. sobre emoção? Eu Dani tem acho, uma opinião sobre emoção. acho Uma que o sentimento. emoção. Quem falou Pode que ser é um as duas sentimento? coisas? O Ben já acha que as duas coisas tá matando a distinção, literalmente. É. Não pode ser uma pera e um abacate? São o mesmo formato. Alguém falou sentimento, não falou? Quem foi? Eu falei sentimento. Sentimento. Quem? É do presente? Tá nascendo no presente? Sim ou não? Sim, Sim ou não? Depende A da Dani acha que não tá pessoa. nascendo no presente. Você acha que não tá nascendo no presente, Dani? Peraí, tô aqui pensando. A pessoa tá vindo falar, Na- eu queria Nasce levar a do conversação para um presente. lugar. E aí a pessoa ali naquele momento, ela, ok, então tá nascendo do presente. Sim. Seu sentimento é uma emoção? Sentimento. Sentimento. Sentimento? Ué, mas não pode ter nenhuma emoção que também tá no Peraí. presente? É. Na verdade, nasce do momento. Nasce do Peraí, momento. nossa, Da onde vem uma emoção? Quais são as possibilidades de que lugares uma emoção pode vir? vem do passado. passado. A Todo emoção vem do passado? passado. Não, Não. Existem diferentes lugares da onde uma emoção pode vir, mapeando ela, tá? Uma emoção ela vem ou de, fala algum desses lugares para mim, dividindo assim. Emoções são para curar, legal, entendemos. Da onde ela, o que que faz uma emoção nascer? Qual é o mapeamento que a gente tem até agora? do Pode passado. ser do passado. Mas do passado o quê? O que no Pode, Um passado? trauma, É um alguma Ok, coisa. um Sentido do trauma. de, passado. Então, primeiro, ela pode vir de um trauma. Que mais? Da onde mais ela pode vir? de Além uma, de um de uma trauma. comunicação incompleta, Ok, uma comunicação incompleta. Que mais? de outras pessoas,
de outras pessoas. Então, alguém tinha esse medo, alguém tinha essa raiva e eu peguei ele para mim. É de outras Uhum. pessoas. Uhum. Ok, de onde mais? Do coletivo, Hum. que daí vem Do de outras coletivo é de pessoas, outras né? pessoas. É, do coletivo de Tá, outras. O que mais? tá. Pode ser do futuro? Sim, mas não se chamaria do De futuro. Já uma. chego nela. Eu já Uma, chego uma- Tá. nela. hum, de uma imaginação, assim, de uma fantasia? Por exemplo, essa coisa do futuro de Mesmo tipo. lugar, já chego nele. Mesmo lugar do futuro. Ah, Ok. Trauma, comunicação incompleta de outras pessoas. De onde mais pode vir? As vozes não criam emoções também? Vozes parentais? Estado de ego parental? Ok. Então, vozes parentais também pode ser um motivo das emoções. Da onde mais pode vir? Além de traumas nessa vida, também pode hum, vir Vidas vidas passadas. passadas. vidas passadas. Ok. Então, vem de traumas, vem de comunicações incompletas, vem de outras pessoas, vozes parentais e vidas passadas. Todos esses, a princípio, são referentes ao passado, certo? Uhum. Certo. É o que Certo. aconteceu. Tá, mas tem mais um lugar de onde Uhum. emoções podem vir. Porque, lembra, sentimentos são o meu ser entrando em contato com a realidade. Uhum. Essa definição de sentimentos. O meu ser, os meus valores, os meus princípios entrando em contato com a realidade. Agora, uma pergunta. Quem de vocês esteve sempre ou está sempre em contato com a realidade? Levanta a mão. Tipo, Ok, o que muito. que é essa outra coisa que está impedindo vocês de estarem em contato com a realidade? O que que tem no meio entre vocês e a realidade? Meu ego. Eu acho que Sua são os caixa joguinhos que tem na. não precisa, sua caixa não necessariamente vai obrigatoriamente estar entre você e a realidade. Você vai ter uma caixa e você pode estar em contato com a realidade. A caixa não vai embora. Uhum. Então, ok, o que que de fato está ali entre, que parte da caixa, ou o que de fato está ali entre o meu ser e a realidade? Eu, eu, Sentimento? eu, eu, Tipo, Quem eu falou? penso. Falou o quê? Eu falei meus sentimentos. Não, seus sentimentos é o contato do seu ser com a realidade. Agora, Tá. vocês eu, falaram que não sempre estão em realidade. Então tem algo entre vocês e a realidade, se vocês não estão sempre em realidade. O que que é esse algo? Histórias. História. Histórias. Histórias. Exatamente. Entre eu e a realidade, eu não estou em realidade porque eu tenho histórias. Eu posso sentir algo por causa das histórias que eu tenho? Sim, Sim. É Uhum. possível algo não estar acontecendo, mas eu tenho histórias sobre isso e aí eu sinto coisas a partir disso? sim. Sim. Um exemplo disso. Me falaram que a Dani me odeia. A Daniela me falou que a Dani me odeia e fica falando mal de mim. Ok, eu tenho essa história sobre a Dani. Eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo, eu posso sentir um montão de coisas sobre essa história, mesmo sem isso de fato ser real. Então, não é o Uhum. contato do meu ser com a realidade, é o contato com histórias, o meu contato com fantasia. E isso também, eu também posso sentir raiva, medo, tristeza, alegria por causa disso. Mas, mesmo sendo presente, isso é um sentimento ou uma emoção? Se eu não estou em contato com a realidade, eu estou em contato com as histórias. Uma emoção. é uma Isso é Emoção. uma emoção. porta para eu agir ou é uma porta para eu curar algo em mim? Curar. Procurar. Tá revelando uma Curar. história, tá revelando um meme, tá revelando um tótem que tá me afastando da realidade. E quanto mais longe da realidade, menos possibilidades eu tenho. Essa é a distinção sobre a realidade. Não é tá na realidade é bom, não tá na realidade é ruim. Sentimentos Uhum. são bons, emoções são ruins. Não. É. Quanto mais na realidade eu tô, mais possibilidades eu tenho para criar coisas de fato. Quanto Uhum. menos na realidade eu tô, menos possibilidades eu tenho para criar coisas na realidade. Ok. Então, emoções também podem vir de histórias, que é principalmente de Uhum. software, do software que eu tenho, das histórias que eu tenho. Então, quando, por exemplo, voltando para o motivo pelo qual tá falando tudo isso, deixa eu mandar aqui pra gente. Se alguém quiser salvar depois, tá aqui essa listinha das minhas emoções no chat. Então,
da onde que. Então, por exemplo, estou interagindo e eu quero que a conversa vá para um lugar. E eu acho que é o certo que ela fosse de tal forma. E a conversa não tá indo. E aí eu tô sentindo raiva por causa disso. É um sentimento ou uma emoção? É uma emoção. Porque eu criei uma história de que a conversa tinha que ir para um lugar e não tá indo. Uhum. É. E se é uma emoção, então, é para eu agir com ela, com a pessoa, ou é para eu resolver algo em mim, curar algo em mim? Res- Por aí em mim. Curar algo em mim. É. Então, essa é a sua fase 2 de experimento, Benji. Distinguir quando que você, a sua raiva que você está sentindo, ela é um sentimento ou uma emoção. É uma raiva que é o seu ser entrando em contato com a realidade, ou é o seu ser entrando em contato com uma história de como deveria ou não deveria ser. Uhum. Nossa, eu vou ter que Tem uma fazer diferença. muito PCE. O- é- 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 Todas essas coisas É o aqui, tempo elas são todo tipos criando diferentes história. de PCE, tá? Essa é a fase 2 de trabalho com emoções. Essa lista de emoções aqui, se vocês começam a distinguir da onde vem cada coisa, vocês podem fazer diferentes tipos de PCE. Por exemplo, se a emoção que você está vindo, ela vem de um trauma, é o PCE tradicional. Pedir para alguém Uhum. parar espaço para mim, essa pessoa vai navegar para mim e fazer um PCE. Se vem de uma vida passada, também é um PCE no estilo tradicional. Eu vou vir pedir para alguém parar espaço para mim e eu vou passar por um processo de vida passada. Se é de uma voz parental, eu não preciso de um PCE para isso. Uhum. Eu pego o meu voice blaster e eu atiro nela, na voz, que diz você deveria ser assim. E acabou. É um PCE Uhum. de um segundo. Pá! E tá Hum. resolvido. Ok, se é de outras pessoas, é um processo específico, mas não é um processo tipo um PCE que dura uma hora e meia. É um processo de 20, 25 minutos. Você pode pedir para alguém que fez um lab e que passou por esse processo de devolver sentimentos das pessoas, fazer com você, e você simplesmente devolve. É um processo rápido, 20, 25 minutos. Comunicação incompleta, também. Esse aqui pode durar 10, 15 minutos. Eu peço, e eu posso Uhum. pedir para qualquer pessoa até alguém que nunca parou um PCE para me ajudar a eu passar por esse processo. Eu peço para a pessoa interpretar alguém com quem eu preciso completar a comunicação e eu completo a comunicação que não foi completa. Esse nódulo emocional se desfaz. Software sobre Isa, história. antes de você passar para o próximo, eu quero inclusive O quê? Ai, cortou. Travou. Alô? Vou falar para ela Acho que ela ia escrever. falar. Acho que ela ia falar alguma coisa sobre completar a emoção, que é o espaço que a Bárbara ampara. Não sei, acho que ela ia Ah, falar tá. alguma coisa nesse sentido. Talvez seja isso. Tá, E o do Totter? tá. Então, o do Totter é um processo que a gente chama de engenharia memética, que é um nome bonito e que, às vezes, porque ele é bonito, pode assustar. Que é simplesmente você trabalhar com os totters ou com as histórias que você tem. Você pode fazer ele num processo, é um tipo de processo diferente, ele envolve estado líquido, mas não é um reviver a situação, gritar e me esgoelar na cama, que é uma maravilha, uma delícia. Infelizmente não é assim também esse processo. Mas ele é um processo que ele usa um pouquinho mais do corpo intelectual. Ele ainda tem estado líquido, ainda tem os sentimentos, mas ele é entendendo a estrutura. Então é tipo, é uma. Normalmente alguém ampara espaço para você, porque essa pessoa não está no mesmo totem, e aí ela pode te ajudar melhor a sair desse totem, a navegar. Mas é um processo onde você vai compreender o totem que você tem. Por que que eu tenho esse totem? Ele me ajuda de fato? Ele cria alguma coisa ou ele não cria algo? O que a gente fez hoje aqui nesse espaço foi uma engenharia de totem. Foi uma engenharia de totem. Entender que existe uma diferença entre crenças, entre distinções, que tem certas consequências se eu agir do jeito certo e errado, que tem... Isso é uma engenharia de totem, isso foi uma transformação de totem que a gente viveu no espaço. E isso resolve certas emoções, ou seja, isso cura certas emoções. Vocês vão sentir diferente a realidade depois disso daqui. Vocês já sentiram no experimento que fizeram. Então, esse é uma emoção que vem de Totter. Então, por que que eu falei dessa diferenciação, Benja? Que fica um pouco mais fácil você navegar as emoções quando você começa a ter essa distinção de da onde essa emoção que eu tenho está vindo. Porque eu marco os PCS que eu preciso marcar, eu peço para completar comunicações incompletas quando eu preciso completar, eu peço um processo de devolver quando eu preciso devolver, ou até na conversa de um café ou numa ligação de 10 minutos, alguém me ajuda a rever o meu Totter, ou eu consigo conversar com a pessoa sobre o meu Totter,
Ou às vezes eu mesmo consigo rever o meu totter, entende? Isso nos ajuda também a gerir melhor quando fazer um PCE e que tipo de PCE a gente faz. Essa é a fase 2 de trabalho com as emoções. E isso Uhum. é valioso para a gente ir trabalhando e navegando nessas que a gente tem. Então, enfim, essa coisa de. Essa seria a sua etapa 2, Paige, do seu experimento, se você topar. É, Uhum. ao invés de agora só trazer sua raiva e jogar, você distinguir essa raiva que eu tô sentindo, é um sentimento ou uma emoção? Ok, se é uma Uhum. emoção, eu vou trabalhar nesse totter que eu tenho aqui, de certo e errado, seja lá o que for. Se é um sentimento, eu vou, eu posso utilizar, mas eu não preciso também jogar na pessoa para ela fazer algo com isso. Eu posso já decidir fazer algo com isso e tomar essa ação com isso, criar algo diferente com a pessoa que eu quiser, né? Só uma coisa, assim, o que eu falei de Totter, emoções que vêm de Totter, não necessariamente elas vão ser só uma conversa para fazer uma engenharia de Totter. Pode ser que algum Totter que seja muito forte precise de um PCE, porque ele se liga a um trauma. Você construiu esse Totter devido a um trauma. Então, isso pode Uhum. acontecer também, tá? Tá, vamos praticar a segunda pessoa? Vou dividir as salas. Quem não fez agora, a pessoa B vai fazer, pra gente fechar e depois a gente volta e faz uma última partilhinha antes de encerrar. Bom? Vou dividir aqui as breakout rooms Beleza. novamente. Nos vemos em 5 minutos. E aí, como foi? Como foi, Bem? O Ben já começou a falar e cortou. Ah, foi. Para mim foi. Foi assim. A Dani começou a falar. Eu pedi para ela falar sobre alguma coisa que ela. Algum tipo de religião, de repente, ou coisa que ela acreditasse em algum momento, né? Aí ela começou a falar um, sobre as medicinas da natureza e começou a imitar uma amiga dela e sobre como o que que o rapé fazia e na verdade ela começou a falar sobre o que ela acreditava ou interpretar o que alguém acreditava. E eu comecei a me interessar, eu comecei a fazer perguntas e me interessar pelo que ela estava falando. E no momento ela começou a falar sobre o rapé e sobre como o rapé ele aterrava e ajudava em certas coisas. E eu comecei a me interessar, fiquei com vontade de tomar rapé. Então foi interessante essa experiência de é, nada, ouvir o que que o outro tem a falar e, e realmente criou em mim um interesse genuíno pelo que ela estava falando. Ou eu criei um interesse genuíno pelo que ela estava falando e me trouxe coisas novas, né? Trouxe Eu tenho uma novidade. pergunta para você. Tenho uma pergunta para você. O que que diferencia sobre eu falar nesse experimento e outras pessoas na, naquele contexto? O que diferencia você não escutar e escutar as outras pessoas, criar essa relação com aquelas outras pessoas? Eu Não sei tenho se eu fui clara na minha pergunta, suspeita, mas sim, eu tenho suspeita de que é o medo. Eu fico bem nervoso nessas situações. Eu sinto uma espécie de, eu tenho medo. Tenho medo de as coisas não saírem como eu espero. Eu sinto medo. É, Pessoal, só uma pausa eu fico rapidinho aqui. nervoso. A gente tem Sim. um caminho que a gente viu no ETB e que é um caminho que ele ajuda muito a passar por todas as etapas de pegar informação e ação com os sentimentos e emoções. Então, eu convido vocês a utilizarem sempre ele. No começo, Uhum. assim, utilizarem bastante, porque ele ajuda a passar o caminho, que é, peraí, você tem o que eu não medo, entendi? Ah, tá, tá, eu tá. sinto raiva, medo, tristeza, alegria, então medo. Por quê? Eu falo, por quê? Eu quero, eu falo o que você quer, e aí eu vou.
o que eu faço a respeito. É um jeito de passar. Então, topa experimentar bem já fazendo esse caminho? Sim, obrigado, obrigado. Bom, quando eu tô nesses espaços, ou quando eu tô naquele espaço em específico, que é diferente, por exemplo, de estar aqui no digital. Eu sinto medo porque é tudo mais intenso. Eu sinto medo porque é tudo muito intenso. E eu sinto medo das coisas não serem do jeito que eu espero. É, e eu vejo que E isso, esse medo que você trouxe agora, Benji, é um sentimento ou uma emoção? ah, é uma emoção, porque não, ah, é, eu sinto medo naquele momento, porque eu crio uma história na minha cabeça. Eu acho que quando eu crio história na minha cabeça é uma emoção. É, de como eu quero que seja. E o que De como você acontece é quer que que, seja. de como eu quero que seja. Sim. Hum, Como você quer que Eu, seja? como eu quero que seja. só uma coisa, só uma coisa. Eu, sim, eu Não pode espero que falar, seja um. só para não mudar o caminho do Benji que ele tá indo. Então, você continua. Você sente medo, você precisa que você crie essa história de como Sim, você quer que seja. sim. Eu, eu me perdi agora. Mas eu sinto medo porque eu espero que seja de uma maneira. E quando eu vejo que está indo para outro lugar, eu fico nervoso e eu começo com aquelas histórias de pô, o que esse cara tá, o que esse cara tá falando, isso que ele tá falando é uma fantasia, ou é uma história, é uma crença, e eu fico, será que eu tenho que cortar ele? Será que eu tenho que guiar esse lugar para outro caminho? Será que se eu cortar, ele vai ficar bravo comigo? Eu fico nessa, nessa nuvem de coisas que, ah, que me tiram da presença. Sinto que não tenho presença no momento. Ou sinto que eu não posso prestar realmente atenção. Ou não estou sentindo realmente atenção ao que essa pessoa está falando. Sim, é um caminho que você está fazendo e que eu quero só falar que existem duas possibilidades muito perto, assim. Existe uma diferença entre você... O seu querer não é necessariamente uma história. Você querer algo não é uma história, Uhum. necessariamente. Então, se você quer coisas na realidade, e quer coisas na realidade, realidade não é só coisa física, a realidade também é seu corpo emocional, seu corpo... Quando você tem uma emoção, você está tendo uma emoção na realidade, mas é uma emoção, Uhum. entendeu? Então, o Sim. querer, ele é algo real também. Existe ali, tem um querer. Ok? Então, não é o querer que faz com que seja uma emoção. Mas existe um caminho que é, tô numa conversa, quero algo. Esse algo que eu quero não está acontecendo. Percebo que a Uhum. pessoa está numa fantasia ou em algo do tipo. E, a partir dali, eu acho. Eu crio algo diferente na relação, eu crio uma outra colaboração, eu mudo um espaço. Ok, esse é um caminho com sentimentos na realidade. Que é diferente de eu quero algo, eu vejo que a pessoa está agindo de tal forma, e aí eu começo a entregar meu centro para o que que eu tenho de fazer, como eu deveria agir, qual é o jeito certo de agir, como que o outro vai reagir. Que essa parte, a parte que faz com que o medo vire uma emoção e que vem essa história de é difícil, é pesado, é intenso, é frustrante, o que vem com que vem é isso, é essa parte daqui, onde você mata a sua Uhum. clareza do que você quer e do que você vê,
com histórias de como deveria fazer, como tem que fazer, qual que é o jeito certo, afins e afins e afins. Uhum. Percebe? Sim. E que não, não é, não é intenso. É uma história assim, não é intenso você fazer fora de aqui com outras pessoas. Não é desafiador. É só algo diferente. É a diferença entre você dançar forró com quem dança forró e você dançar samba com quem dança zouk. Não por ser diferente, tem que ser mais desafiador. Eu lembro que eu tive experiência ontem eu dancei forró, e aí teve uma dos momentos que eu mais me diverti foi quando eu dancei com uma, ela era um pouco mais velha, e ela não sabia dançar. E aí, porque ela não sabia dançar, foi muito divertido, porque não dava pra dançar do jeito normal, porque ela não sabia dançar. Mas aí dava pra fazer coisas que não Uhum. dava pra fazer também do jeito normal. Então, um movimento muito Uhum. doido que não precisava ligar tanto pro ritmo, porque nem encaixar no ritmo de qualquer jeito. Então, Uhum. então deu pra fazer uns negócios muito doidos, assim, que eu não faço normalmente. Foi muito divertido. Uhum. Então, é isso, assim, entender que é algo diferente e que o diferente pode criar novas possibilidades. Uhum. Não me ajuda a criar história. É intenso, é desafiador, é difícil. Não. Uhum. Agora, se eu tivesse, não precisa ser do jeito do forró, precisa ser encaixado, esse é o jeito certo, Uhum. aí ia ser uma experiência nada prazerosa, né? Sim, e você ia querer só dançar com pessoas que sabem dançar e também, né, acabaria excluindo Uhum. várias possibilidades. Sim. Eu Legal. Mais alguma partilha de como foi, antes da gente fechar? Uma última partilhazinha? Eu fiquei, quando eu tava fazendo, a Isa era o meu pai e eu tava conversando com ele e pedi pra ela falar igual ele fala, assim, comigo. E aí eu percebi que eu comecei a realmente me colocar nesse lugar de diversão e de realmente não estar tão apegada a, a fazer o que eu queria fazer de início. De tipo, eu quero falar com meu pai sobre este assunto e me divertindo com o que estava acontecendo. E aí aconteceram duas coisas. Uma coisa foi que eu fiquei com uma dúvida de tipo, ok, eu quero falar sobre isso e não tá chegando aonde eu quero falar. E tive que mudar a rota, e aí eu fiquei com uma dúvida, tipo, isso é ok pra mim, eu posso me divertir, mas como que eu, se é uma coisa que eu realmente quero, preciso criar isto, anyway, mesmo com a dança. E a outra coisa é que a Isa me trouxe no final de, você tava meio com um sorriso ou ficando mais assim, e ela falou que eu mudei um pouco o tom de voz, e aí eu fiquei na dúvida se em algum momento tipo, se eu ficar sorrindo, alegre, tipo, como se eu fosse ruim. Tipo, não, eu sei que não é isso, mas fiquei com medo de, quando eu tava me divertindo ou fazendo isso, de eu ter virado um pouco na caixa da boa menina de novo. De, tipo, Ótimo. Uhum. porque eu tava ali, tipo, eu tô fazendo com que essa situação seja divertida, mesmo que eu não seja tão divertida assim. E aí eu vi que, tipo, em algum momento eu entrei na caixa da boa menina de, não é tanto o que eu quero, e é mais aí, sabe? Sim, é importante entender. Diversão no arquiarcado é Uhum, raiva, medo, tristeza e alegria. Diversão no arquiarcado não é só alegria. Uhum. uhum, Então, quando eu falo para você divertir ou você fazer a dança com a pessoa, não é sobre você ficar alegre e só fazer movimentos com alegria. Pode ser você chorar, você fazer um movimento, a pessoa pode estar trazendo uma fala neurótica e você começar a chorar e falar, nossa, eu tô percebendo que eu sinto muita tristeza, porque eu quero muito conversar com você. E na uhum, velocidade que a gente está conversando, eu não consigo me conectar, eu não consigo parar para pensar, será que a gente pode desacelerar um pouquinho a nossa conversa? uhum, Ok, isso também é diversão. Isso também não é imbatível. Não é você estar fazendo do jeito errado. É, nossa, isso é muito importante para mim. A gente pode dançar um pouco desse jeito, fazer desse lado. Então, não quer dizer que não tem comunicação, não quer dizer que não tem negociação, não quer dizer que não tem propostas. Dançar com a outra pessoa não quer dizer que você está abandonando a sua cultura.
Eu mantenho a minha cultura, eu mantenho o meu centro, não preciso entrar em sobrevivência, não preciso virar uma boa garota ou um bom garoto. E ainda assim eu consigo dançar. E essa dança às vezes vai ser com raiva, às vezes vai ser com alegria, às vezes vai ser com tristeza, às vezes vai ser com medo. As quatro, mas eu posso me divertir muito com as quatro. E Uhum. é, então não é sobre só fazer as coisas de um jeito divertido da cultura moderna, que é a alegria, mas é um jeito divertido com meus quatro sentimentos. E esses caminhos eles podem ser não lineares em todas as direções, com a tristeza, com a raiva, com... Cara, você pode, às vezes, no meio da conversa, numa discussão assim, ser com raiva, falar forte, eu te amo. E a gente está brigando aqui por uma coisa que a gente não discorda de fato, a gente está tendo duas conversas diferentes. Ok, esse é um caminho não linear também. Que não é sobre certo e errado, é sobre, nossa, não importa, eu preciso falar isso daqui. Uhum. Escolho falar isso daqui. Uhum. Né? Não preciso falar, escolho falar isso daqui. Obrigada. Ok, temos material para continuar experimentando agora, pós todo mundo aqui, as descobertas. Muito feliz com essa gravação e com esse encontro ter acontecido. Eu acho que ele tem várias distinções valiosas, não só para nós, mas para quem vier depois também, fizer próximos EDBs e coisas, poder ter essa ajuda. Então, assim, vou pedir para você, Pri, mandar para alguém para Daniele, para alguém que possa publicar Daniele. no YouTube do Brasil a Uhum. gravação. E é, toda vez que alguém que saiu do ETB ou do Lab, ou alguém que está tendo dificuldade com conversa de cultura a cultura, ou alguém aparecer para você falando isso, você fala, eu tenho um vídeo para te mandar. E aí Uhum. você faz esse vídeo, Uhum. tá? Então eu vou contar com vocês para garantir que o que a gente descobriu aqui se espalhe e chegue a outras pessoas do contexto que precisarem dessa conta. Então, quando alguém aparecer tendo essa dificuldade, você pode mandar esse vídeo para elas praticarem, vocês podem praticar juntos. Vocês podem continuar praticando isso uns com os outros. Então, essa porta está aberta para desenvolver essa habilidade e essa descoberta. Fechou? Sim. Fechou. Fechou. Obrigada, Isa. Obrigada, Priscila e Israel, Obrigada. por esse momento. Obrigada. Grato, fico feliz. Eu fico muito feliz por ter descoberto essa distinção